Olá, muito bom dia para você que está ligadinho aqui com a gente. É hora do seu NE1 e a gente está pronto para levar as principais informações desta quinta-feira para você. Imagens ao vivo da PE 15 em Olinda, bora de carona com a nossa Globomoto que está passando pela rodovia estadual. Movimento bem tranquilo por aí, trânsito livre para o motorista que está nessa região. E nesta edição você vai ver a angústia de comerciantes dessa área. É que eles têm até amanhã para sair do ponto comercial que trabalham há anos, porque disseram para eles que essas construções são irregulares. Aí agora depois de 22 anos, muitos aqui estão com 30 anos, 35, aí chega agora de uma hora para outra, sai. A gente chama o cachorro? Não, né? Somos trabalhador. O corpo de um fisioterapeuta foi encontrado pelo pai dele em um terreno baldio no bairro de Casa Amarela, no Recife. A polícia ainda não sabe exatamente o que aconteceu e investiga o caso como morte a esclarecer. Imagens de câmeras de segurança de locais próximos vão ajudar a polícia. Parentes dos jovens que foram atingidos por tiros durante uma blitz da Polícia Militar na última sexta-feira estão neste momento na Corregedoria da Secretaria de Defesa Social para cobrar esclarecimentos sobre a abordagem dos PMs. Esse caso terminou com a morte de um dos ocupantes do carro. Violência também dentro do Centro de Treinamento do Esporte. Torcedores uniformizados fizeram ameaças aos jogadores e um dos atletas foi agredido. O NE1 traz também assunto de saúde, tem ainda direito do consumidor e ainda a restauração da imagem de Nossa Senhora da Conceição no Recife. Vamos juntos? Até 13h. Agora são 11h50. As famílias dos jovens que foram atingidos por tiros durante uma blitz da Polícia Militar estão na Corregedoria da Secretaria de Defesa Social para cobrar esclarecimentos sobre a abordagem dos PMs. O caso foi na última sexta-feira. Um jovem morreu. O outro recebeu alta do hospital após ficar internado. De acordo com os relatos dos policiais, os jovens estavam num carro, furaram a blitz e atiraram. Mas essa versão é contestada pelos ocupantes do veículo. Eles disseram que não havia arma. O advogado das famílias diz que a PM não mostrou as armas que teriam sido apreendidas com os jovens. Bom, bora entender melhor então essa história com Gustavo Ferreira, que está acompanhando as investigações. Oi, Gustavo, bom dia para você. Oi, Maristela, bom dia para você, muito bom dia a todos. Falo ao vivo aqui do bairro da Boa Vista, bem em frente à Corregedoria da Polícia Civil, onde chegaram agora há pouco o advogado que representa as famílias. Também a gente soube que tem o pai do jovem que foi baleado e que recebeu alta. Eles estão aqui dentro. Como você disse, Maristela, vieram questionar a polícia sobre a atuação desses agentes que participaram dessa abordagem na sexta-feira. Essa abordagem, inclusive, parte dela foi filmada. A gente tem vários vídeos que chegaram para a nossa redação de pessoas passando pelo local, passageiros de ônibus, que mostram, um pouco dessa ação e minutos depois de tudo que aconteceu. A gente está vendo essas imagens agora. O boletim de ocorrência desse caso diz que o motorista do carro desobedeceu a uma ordem de parada e tentou fugir da abordagem saindo em alta velocidade e, entre aspas, tentando derrubar o efetivo que estava nas motocicletas, é o que diz o boletim. Depois disso, de acordo com a PM, os policiais que revidaram, os ocupantes do veículo, teriam atirado nos policiais que revidaram. Em meio à troca de tiros, conforme esse relato, o motorista perdeu o controle da direção e bateu num outro veículo que estava estacionado no meio-fio. Nesse momento, o motorista e o passageiro que estavam no banco da frente, de acordo com o BO, desceram e tentaram fugir, mas foram pegos pelos agentes, de acordo com o relato que consta no boletim de ocorrência. O documento ainda informa que o motorista resistiu à prisão e chegou a lutar com os policiais, mas acabou sendo contido. Depois disso, conforme também o boletim de ocorrência, os policiais olharam para o banco de trás e viram que 2 passageiros estavam feridos. Esses 2 passageiros feridos eram Lucas Brendo, de 29 anos, e Lucas Ricardo, de 25 anos. Lucas Ricardo foi hospitalizado, já recebeu alta. Lucas Brendo não resistiu aos ferimentos. O que as famílias questionam? Elas discordam dessa versão da polícia. A polícia disse ainda que encontrou armas
no banco de trás do carro e a família discorda, diz que não havia arma nenhuma, que não houve troca de tiros, que os ocupantes do carro não atiraram. O que o motorista disse é que ele estava com o IPVA do veículo atrasado e por isso ele teria acelerado e furado essa blitz. Mas eles discordam dessa versão da polícia de troca de tiros. A própria polícia disse, a Polícia Civil mandou nota dizendo que registrou as ocorrências de porte ilegal de arma de fogo, desobediência, resistência, direção perigosa e entre outros crimes. A Polícia Militar também mandou uma nota falando sobre esse caso. E agora a gente vai ouvir o que os dois ocupantes do banco traseiro falaram, os dois ocupantes do carro, né, o motorista e o carona, falaram com a nossa equipe sobre o que aconteceu. Vamos ver. Não tinha arma no veículo, até porque é todo mundo trabalhador, pai de família. E eles tentaram forjar essa arma. A única arma que tinha era aquelas armas em gel. A todo momento, né, assim que a gente parou o carro e eles prendeu a gente, ele falou assim: vocês são culpados por tudo isso aí. Isso aí, essa moto aqui que tem aqui hoje, vai ficar na mente de vocês. Eles ficavam a todo momento querendo fazer a gente culpado, só que a gente sabe da nossa verdade, que a gente era inocente. Bom, a Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social aqui de Pernambuco mandou agora há pouco uma nota, dizendo que instaurou uma investigação preliminar com fins de acompanhar o inquérito e verificar a repercussão administrativa desses fatos. De acordo com a nota, esse procedimento segue o protocolo estabelecido e atende à recomendação do Ministério Público, segundo o qual todos os casos de intervenção policial geram a abertura de inquérito policial e também uma investigação preliminar no órgão correcional, no caso, a Corregedoria. Ficam algumas dúvidas, né, Maristela? Se a polícia disse, por exemplo, que havia armas no carro, os ocupantes todos, de acordo com as polícias, foram levados para o DHPP. Só que logo depois foram liberados. De acordo com as notas, eles passaram por procedimentos cabíveis, mas logo depois foram liberados. É um questionamento que fica. Se eles tinham armas no carro, se eles atiraram contra a polícia, não houve registro de detenção. A gente precisa também tirar essa dúvida. Daqui a pouco a gente vai tentar conversar tanto com o advogado quanto com o familiar também de Lucas Ricardo, que sobreviveu a essa ação, para saber o que eles dizem e o que eles questionam, principalmente a defesa das famílias. O que eles estão exatamente questionando aqui na Corregedoria Geral da SDS. O advogado diz que os policiais envolvidos nessa abordagem continuam na ativa. Daqui a pouco você me chama, Maristela, que a gente traz mais detalhes sobre esse caso. Estamos ouvindo a Polícia Militar, também os ocupantes do veículo, o que as famílias têm a dizer, né, Gustavo? Para a gente ter outros detalhes também sobre como aconteceu essa abordagem. São muitas dúvidas que ainda precisam ser esclarecidas. Daqui a pouco você volta, então, com outras informações. Obrigada por enquanto, Gustavo. E um jovem de 23 anos foi encontrado morto pelo próprio pai no bairro de Casa Amarela, na zona norte do Recife. A vítima, identificada como Igor Rodrigo da Silva Celestino, de 23 anos, saiu de casa na terça-feira à noite para ir à academia e não voltou para casa. Os pais dele perceberam ainda de madrugada que o filho não estava em casa e saíram para tentar encontrá-lo, percorrendo o caminho que ele sempre fazia para ir à academia. No caminho, eles encontraram ele num terreno abandonado. Você está vendo imagens aí dessa área. Essas imagens foram feitas hoje pela manhã. A polícia, inclusive, investiga esse caso como morte a esclarecer. As imagens de câmeras de segurança desse percurso vão ajudar a encontrar respostas para o caso. Nós conversamos com o pai da vítima. Essa reportagem você confere já já aqui no NE1. No G1 Pernambuco também você encontra todos os detalhes. O QR Code já está aparecendo aí na sua tela para você acessar também. Agora vamos seguir pelo trânsito. Nós já temos imagens aqui ao vivo para você da movimentação na Pan-Nordestina, em Olinda, em frente aí ao Fórum da cidade. Essa câmera está instalada, mostrando para a gente uma movimentação mais tranquila, sem engarrafamentos, nos dois sentidos o sinal fechado, tanto para os motoristas que estão do lado direito, que estão seguindo aí sentido Recife, e os do lado esquerdo. Assim que forem liberados, o semáforo abriu agora, a gente observa já as motos, os carros, o ônibus também saindo. Esses motoristas estão sentido Paulista, sentido Litoral Norte. A gente agora vai para a Avenida Agamenon Magalhães, em frente ali à Praça Parque Amorim, no cruzamento com a Rua Doutor Bandeira Filho. Neste trecho, os motoristas vão no sentido Espinheiro, Ilha do Leite, também para a zona sul do Recife. Aí a gente já observa uma movimentação que
que vai se intensificando ainda mais na proximidade aí do meio-dia, né? Agora 11 horas e 58 minutos. Bora seguir com o nosso giro? Agora a gente vai lá para a Avenida Recife, no bairro do Ipsep, na entrada da Jean Emily Favre. No lado direito, os motoristas estão sentido Imbiribeira, lado esquerdo, sentido Cidade Universitária. Movimentação tranquila do trânsito por aí. Agora a gente segue de carona com a Globomoto, Elvis Lopes passando pela PE15, mostrando também a movimentação, um trecho pertinho aí do quartel de Olinda, na entrada de Ouro Preto. Os motoristas vão sentido Tabajara e a gente observa um trânsito livre também para o motorista, Elvis Lopes e os outros motoristas sem dificuldade para passar por aí. Agora 11 horas e 59 minutos e a gente vai de carona fazendo esse passeio. Se é o teu trajeto, Elvis Lopes já está mostrando aí para você. Você está procurando aí trabalho, quer mudar de emprego, então fica atento porque a gente separou algumas oportunidades que estão disponíveis no site da Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo de Pernambuco. Você tem informações também sobre essas vagas nas agências do trabalho de todo o estado. Já estão as 10 primeiras oportunidades para você que é caminhoneiro carreteiro, é para trabalhar em Paulista. Se você tiver o ensino médio completo e 6 meses de experiência, já pode se candidatar a uma dessas 10 vagas. O salário não foi informado, as outras informações estão lá no site do SEDEP para você. Tem 15 vagas para porteiro, também para trabalhar em Paulista. O ensino médio não precisa ser completo, 6 meses de experiência. O salário foi informado para essas vagas é de R$ 1.638,39. Tem vagas também para oficial de manutenção predial, para trabalhar no Recife. São 9 oportunidades. Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência. Para essas vagas o salário não foi informado. Você já pode aí se candidatar a uma dessas oportunidades. 3 vagas para auxiliar técnico de mecânica para trabalhar em Goiânia. Se você tiver o ensino médio completo, 6 meses de experiência, já pode aí se candidatar também, tá? O salário é de R$ 2.000. Vai lá no cedep.pe.gov.br que você tem outros detalhes sobre essas vagas. Boa sorte aí aos candidatos. Bora falar agora sobre consumo. Nem tudo que a gente compra tem contrato, recibo ou nota, né? Principalmente quando se trata de um produto oferecido por um vendedor ambulante, um autônomo. Mas se o cliente tem alguma reclamação, hein? Lília Oliveira está com um representante do PROCON para ajudar a gente. Se essa reclamação existe, como é que faz, hein, Lília? Boa tarde para você. Oi, Maristela, boa tarde para você e para todo mundo que está assistindo. Estou com o Anselmo Araújo, que é secretário de Justiça e Promoção dos Direitos do Consumidor. A gente vai falar um pouquinho desse assunto, né? Secretário, boa tarde. Queria começar perguntando já se o cliente ele tem direito à troca ou devolução do produto, mesmo nessas compras informais. Boa tarde, Lilian. Boa tarde, Maristela. O Código de Defesa do Consumidor, sejam nas compras em estabelecimentos físicos regulares, como nas compras informais. O que o consumidor precisa ficar atento é que, caso haja algum problema e que ele não consiga resolver diretamente com aquele fornecedor, ele precisa identificar aquele fornecedor para que chegue aqui ao PROCON e a gente possa até notificar esse fornecedor no caso de alguma irregularidade. Como essas compras informais, normalmente elas são físicas, o consumidor tem possibilidade de analisar aquele produto na hora que está comprando para verificar se tem algum problema. E, caso ele constate só posteriormente, ele precisaria saber onde localizar aquele fornecedor para tentar resolver o seu problema. Então, no caso, se ele não teve contato com o produto, se ele comprou, por exemplo, pelo WhatsApp ou pelo Instagram, recebeu o produto depois e não gostou, ele tem esse direito de arrependimento? Tem sim. O direito de arrependimento ele é para qualquer compra que não seja uma compra física, seja ela online, seja ela por telefone. É aquela compra onde ele não está manuseando o produto, não está tendo oportunidade de tocar o produto, de ver a qualidade do produto. Então, o Código de Defesa do Consumidor garante o direito de arrependimento. O que nós recomendamos é que procure sempre verificar a procedência daquele consumidor, daquele fornecedor, para que ele possa ter acesso a
uma troca ou até conseguir um contato com aquele fornecedor e fazer valer seus direitos. E se o produto veio com um defeito, assim, por exemplo, um bolo com um gosto estranho ou uma marmita azeda, né? O consumidor tem direito à devolução e reembolso? Tem direito. Qualquer defeito do produto, que o código fala em vício de produto, independente da compra ser online ou compra física, o consumidor tem todo o direito de reivindicar a troca do produto ou a restituição do valor pago. Agora, normalmente, essas compras informais, elas não têm nota, não têm recibo, né? Como é que fica para o consumidor? O que é interessante ele ter de informação para correr atrás dos direitos? É importante ele ter o contato daquele fornecedor, mesmo seja em compras em feiras, em eventos específicos, ele tem um contato. Muitos fornecedores hoje, eles têm um perfil de Instagram, tem um cartão, um telefone, e aí facilita a busca daquele consumidor por aquele fornecedor no caso de haver qualquer reclamação. Então, mensagens, prints, tudo isso é interessante guardar. É interessante guardar o máximo de provas possíveis, caso seja necessário acionar o PROCON, caso não haja uma possibilidade de uma resolução de forma direta com aquele fornecedor para acionar o PROCON ou até a Justiça, caso não consiga resolver aqui no PROCON. E como é que o consumidor pode fazer essa reclamação? Ele tem que vir aqui presencialmente? Tem. O PROCON nós temos cerca de 50 unidades conveniadas, além da nossa sede aqui próximo à Casa da Cultura, na rua Floriano Peixoto, número 141. E ele precisa abrir uma reclamação de forma presencial para fazer valer seus direitos. E quais cuidados o senhor indica para esses consumidores, né, para evitar dor de cabeça? Olha, procurar sempre fornecedores que você já conheça ou nessas compras online, evitar comprar em lojas que seja só um link que você recebeu, seja pelo Instagram, seja pelo WhatsApp, e procurar sempre conhecer aquela loja. Colocar no Google, procurar no site Reclame Aqui se tem alguma reclamação sobre aquele fornecedor para se salvaguardar. Nas compras online, normalmente você paga antecipado. Então, é um risco maior, onde os golpistas muitas vezes se apresentam. Anselmo Araújo, representante do PROCON Pernambuco, muito obrigada pelas informações. Maristela, volto contigo. A gente agradece a participação do Anselmo e a sua também, Lilian, com essas informações sobre os direitos, do consumidor. A seguir, o assunto é a situação da PE-27 em Aldeia, na região metropolitana. Muita lama e buracos por toda parte. Olha só como os carros passam com dificuldade por aí. E você vai ver também que comerciantes da PE-15 vão ter que deixar o local de trabalho. Eles foram informados pela Prefeitura de Olinda que os pontos comerciais foram construídos em local irregular. E ainda o ataque aos jogadores do esporte. Torcedores uniformizados ameaçaram e agrediram os atletas. Você vai ver imagens do momento em que eles invadem o centro de treinamento. E o que diz a polícia a respeito dessa violência toda? O NE1 volta já, agora 12:06. Meio dia 7, o NE1 está de volta e a gente fala de trânsito. Quem depende da PE-27 passa por uma situação crítica. Quem mostra pra gente é o repórter Joab Alves. Quase não dá para ver o asfalto, só barro. É quase uma dança, um zigue-zague para desviar dos buracos. Essa é a realidade de quem passa pela PE-27 em Aldeia. Só vem posto e no final não temos obras, não temos feitos na realidade. A gente vive esquecido. Joel é mototaxista e passa por aqui todos os dias. Com a situação precária da estrada, os gastos com manutenção aumentaram, mas as corridas diminuíram. Questão de manutenção, custa caro, pneu. Aí fica muito difícil essa questão dessa estrada. Até o movimento cai, que eles preferem mais andar de ônibus por conta que mototáxi de moto fica difícil por conta da buraqueira. É prejuízo por todos os lados. Genivaldo tem uma padaria em Xande Cruz, distrito de Paudalho. Com a estrada nesse estado, o custo do frete aumenta e as entregas ficam cada vez mais difíceis. Tudo fica mais caro para chegar aos nossos insumos aqui, porque os nossos fornecedores, ele leva em conta o risco, leva em conta as dificuldades e a buraqueira para chegar até aqui. É só barro, só lama e o povo aqui se acabando.
O Enem acompanha esse problema há anos. Daniele Fonseca esteve lá em agosto de 2022. Por aqui também vimos o risco que correm os ciclistas. Sem uma faixa exclusiva para eles, seguem sem o mínimo de segurança. É muito difícil e muito perigoso, né? Em março do ano seguinte, voltamos. Buracos, cada um maior que o outro, estão em várias partes do asfalto. Os motoristas precisam reduzir a velocidade para passar por um buraco que toma boa parte de uma das faixas. Alguns condutores preferem evitar a cratera indo pela faixa oposta. Você tem que desviar o buraco para não cair dentro do buraco e virar para cá pode causar acidente, alguma coisa assim. Em todas as reportagens, o governo do estado prometeu recuperar a PE-27. No ano passado, no dia 18 de junho, um representante do Departamento de Estradas de Rodagem, o DR, disse que o projeto estava quase pronto e que a obra começaria ainda em 2024. O projeto agora está em fase final de aprovação. Assim que esse projeto for concluído, ele vai ser submetido à licitação. A licitação deve durar em torno de 90 dias. A nossa expectativa é que a gente consiga começar essa obra ainda esse ano. Mas até agora, nada de obra por aqui. Vídeos enviados para o Canal Globo com imagens feitas um dia antes da nossa equipe ir até a rodovia, dava para ter noção do tamanho dos buracos. Essa é a estrada que dá acesso a Araçoiaba e Pau d'Alho. E voltando, chega até a aldeia. Quando chegamos, tinham colocado metralha e barro. Foi o exército que botou, não foi governo não. Lá na frente, a comunidade do Planalto estava tapando com as areias que estavam ali. Isso eu vi. Caroline mora ao lado da PE-27, próximo onde colocaram a metralha. Ela tem sofrido com essa situação. Eles tampam esses buracos assim com barro, com tijolo, mas assim, quando chove não adianta, porque aqui passa muito caminhão. E a gente que depende da escola, aí também às vezes atrapalha onde se quebra. Além do problema da buraqueira aqui na PE-27, a constante queda de árvores aqui na rodovia tem preocupado a população e também os motoristas que precisam passar por aqui. Inclusive, a gente anda mais alguns metros e já encontra outra árvore caída. Segundo eles, essa situação tem ocasionado muitos acidentes por aqui. Genivaldo registrou a queda de outras árvores. Segundo ele, 5 caíram em apenas 24 horas. Inclusive, eu vim socorrer o rapaz que aqui a 200 metros caiu uma árvore, ele entrou dentro da árvore, eu vim socorrer ele. Acabou totalmente com a moto dele. Graças a Deus ele teve alguns arranhão, mas não perdeu a vida, graças a Deus. Mas nós arriscamos nossas vidas toda vez que saímos de casa nessa estrada de aldeia. Para quem paga os impostos, o sentimento é um só. É dinheiro da gente jogado fora, né? Porque desse jeito não tem condição não. Saber pedir imposto sabe, mas cadê a melhoria da gente? Não tem condição nenhuma mesmo. Claro que nós entramos em contato com o DR, o Departamento de Estradas de Rodagem, que é o responsável pela manutenção da PE-27. O DR informou que o edital de licitação para a restauração da estrada foi publicado em março. A fase agora é de análise de documentos para a habilitação das empresas participantes para que seja feita a emissão da ordem de serviço, mas não deu um prazo de quando isso deve acontecer. De acordo com o DR, a obra vai contemplar o trecho que se estende da entrada da PE-05 em Camaragibe até o quilômetro 28, no final da pista pavimentada. O trabalho previsto é de recuperação estrutural e funcional da rodovia e prevê ciclovia e sistema de drenagem. O DR disse, por fim, que o investimento previsto é de R$ 112.700.000. E a gente segue agora por outra rodovia, bem importante também para os pernambucanos, a PE-15, por onde passam 50 mil veículos por dia. É também um dos principais corredores do transporte público da região metropolitana, liga as cidades de Olinda, Paulista, Abreu e Lima. Você vê o movimento em Olinda, agora no sentido Recife, a movimentação aí tranquila, sem congestionamentos para o motorista que está passando aí pela região. E comerciantes que trabalham às margens da Avenida Pan-Nordestina, na PE-15, em Olinda, estão apreensivos com a notícia de que terão que deixar seus pontos comerciais. É que a Prefeitura do município informou que os imóveis serão demolidos por estarem em área de construção irregular.
A borracharia de seu Antônio existe há mais de 35 anos. E ele está muito preocupado se perder o ponto de onde tira o sustento da família. Tenho a minha família para dar de comer. O negócio, o ganha-pão é esse. E vai sair assim sem direito a nada, é sufoco. Viu? Há quanto tempo o senhor está aqui? 35 anos. Aqui são vários outros empreendimentos. Tem óticas, loja de acessório para celular, serralharia, salão de beleza e pequenos restaurantes. Seu Cícero é um dos comerciantes. Há um mês, ele alugou o espaço onde vende café da manhã, almoço e janta. Disse o que trouxe para montar a estrutura e que está muito ansioso com o que pode acontecer. Geladeira, né? A rampa self-service chama-se banho-maria, outros conhecem como self-service. E a gente está levando a vida daquele jeito. Todo dia, nem dormir direito, estamos dormindo com essa situação. Os pontos comerciais ficam na Pan-Nordestina, no bairro de Ouro Preto, Olinda, no sentido paulista. Sandra tem 3 pontos comerciais aqui. Todos estão alugados. Falou que, na semana passada, ela e outros proprietários receberam uma intimação da Prefeitura de Olinda. No documento aparece que, num prazo de 5 dias, todos teriam que desocupar e demolir as construções. Dividir esse box em 3 para que outras famílias tivessem a renda. Chegaram aqui com caminhões, né, informando, né, que teremos 5 dias para tirar, né, para desapropriar esse local. Como a senhora está vendo, aqui depende de famílias, né, a situação já não está boa para todos. E imagine a gente ser pego de surpresa, né, e perder, né, nosso meio de sustento. A intimação foi entregue dia 9 de julho. Os comerciantes recorreram para tentar ganhar mais tempo e rever a situação. A semana passada vieram aqui e deram um prazo de 5 dias a gente, para a gente poder retirar as coisas da gente. E quando a gente recorreu, eles deram mais um prazo. Agora esse prazo a gente não sabe qual é o prazo que eles estão dando a gente. Não sabe se é hoje, se é amanhã, não disseram nada. E a gente está aqui sem saber o que fazer, né? Tem muito pai de família, mãe de família que trabalha aqui, todo mundo depende disso aqui. As construções ficam numa calçada em frente à Escola de Referência em Ensino Médio Áurea de Moura Cavalcante, que é do governo do estado. A Prefeitura de Olinda enviou uma nota informando que foi feita uma vistoria nesta área e que os técnicos constataram que as construções são irregulares e que foram feitas sobre as calçadas do entorno escolar, ocupando indevidamente o espaço público. A nota também informou que esta área é de domínio do DR, Departamento de Estradas de Rodagem. Os comerciantes estão inconformados. Se pertence ao Estado, por que deixou construir? Por que deixou botar fiteiro? Se é proibido, assim que começou o primeiro estaca a levantar, era para eles proibir, né? Aí agora depois de 22 anos, muitos aqui estão com 30 anos, 35, aí chega agora de uma hora para outra, sai. A gente chama o cachorro? Não, né? Somos trabalhador. A gente procurou o Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco. O DR disse que não tem envolvimento com demolição de barracas ou remoção de estruturas no entorno da obra de requalificação da Pan-Nordestina. A imagem de Nossa Senhora da Conceição, que está no alto do Morro da Conceição, no Recife, será restaurada pela 3ª vez. A peça é de ferro fundido, tem 1.840 quilos e está no local há 120 anos. Os fiéis vão poder acompanhar o processo de restauro de perto. Camila Torres está no local, traz outros detalhes agora para a gente. Oi, Camila, boa tarde. Oi, Maristela, boa tarde para você, para quem nos acompanha. Estou aqui do lado de Dom Paulo Jackson, arcebispo de Olinda e Recife. Você falou que as pessoas vão poder acompanhar o andar da restauração. É porque as atividades aqui no santuário, elas vão ser mantidas, ainda que esteja sendo feito esse trabalho de restauração. É claro que em alguns momentos vai ser preciso isolar o local por questão de segurança. A aproximação não vai poder ser tanta assim dos fiéis da
imagem, mas sim, as pessoas vão poder acompanhar esse trabalho. E Dom Paulo, antes da gente entrar aqui ao vivo, já estava falando para a gente da importância de ter esse cuidado com o patrimônio aqui da cidade do Recife, com o patrimônio aqui em Pernambuco, né, Dom Paulo? Boa tarde. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Mari. Boa tarde a todos que nos acompanham. De fato, além do aspecto espiritual, até do aspecto afetivo, da relação que as pessoas têm com Nossa Senhora, simbolizada por essa imagem, há um outro aspecto mais institucional que diz respeito à restauração e à conservação do patrimônio histórico-cultural, do patrimônio tombado no Brasil. Para nós termos uma ideia, 32% desse patrimônio estão nas mãos da Igreja Católica. Então, obviamente que este patrimônio, embora seja nosso, mas é um patrimônio que pertence também à humanidade inteira. E aí, parcerias que estão sendo feitas com o IFAM, com a Fundarp, o governo estadual, os governos municipais, que compõem os 19 municípios da nossa arquidiocese, são fundamentais. Inclusive também com empresas privadas que podem direcionar o imposto de renda, por exemplo, por meio da Lei Rouanet, para a restauração do patrimônio histórico-cultural, que é fundamental, inclusive para o turismo, para receitas da nossa região. Com certeza, essas parcerias são super importantes. E falando do aspecto religioso, isso também mexe com a devoção dos fiéis, né, Dom Paulo? Com certeza. Quando as pessoas vêm ao Santuário do Morro da Conceição, primeiro já podem encontrar um ambiente totalmente restaurado, passou pela grande restauração recentemente. É um ambiente bastante acolhedor e belo. Mas as pessoas têm uma vinculação muito especial e afetiva com a imagem. Então, muitos vêm pagar suas promessas, fazer suas preces. Há uma relação bela com Maria Santíssima, que é a expressão, eu diria, da maternidade de Deus. E essa relação com Maria Santíssima, a expressão da maternidade de Deus, se expressa também na imagem. A imagem, simbolicamente, é a presença materna de Nossa Senhora na vida de cada pessoa. O Santuário do Morro da Conceição é visitado por milhares de pessoas, sobretudo no período da festa, em dezembro. Pessoas que vêm não somente de... Nós perdemos a comunicação com Camila Torres, o áudio, enquanto o arcebispo explicava para a gente como ia acontecer essa restauração, como ela vai acontecer. Daqui a pouco a gente tenta retomar esse sinal com Camila Torres. É uma transmissão pela internet. Daqui a pouco, então, a gente volta com outras informações. Por enquanto, a gente segue com outros assuntos. Agora, 12h22, a gente segue agora para a Corregedoria da Secretaria de Defesa Social. Parentes dos jovens que foram atingidos por tiros disparados pela PM durante uma perseguição cobram esclarecimentos sobre o caso. Os policiais afirmam que houve troca de tiros após fuga da Blitz. O motorista do carro diz que não atendeu ao pedido de parada porque estava com o IPVA atrasado, mas negou estar armado. Bora voltar então a falar com Gustavo Ferreira. Ele conversou com o advogado das famílias. Está com ele agora, né, Gustavo? Conta pra gente outros detalhes, por favor. Oi, Maristela, estou de volta aqui ao lado de Ernesto Felipe, advogado que representa as famílias envolvidas nessa abordagem. Muito gentilmente deixou a sede da Corregedoria da SDS para falar com a gente. O procedimento ainda está em andamento, nos ditos finais, né, doutor? Muito boa tarde, bem-vindo ao NA1. Queria começar perguntando o que vocês trouxeram, o que vocês vieram fazer exatamente aqui. Formalizar uma denúncia contra os policiais? Quais são os argumentos que vocês usaram, a defesa usou para protocolar essa denúncia? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde a todos, boa tarde a vocês. Realmente, nós viemos formalizar a nossa queixa, né? Porque, segundo informações, né, de nota à imprensa, a Corregedoria já informou que foi aberto o procedimento de investigação sobre a ocorrência, né? Mas aí é uma decisão interna da instituição Corregedoria, né? Faltava a nossa parte, né? A parte das vítimas, né? Trazer o seu relato, trazer a sua queixa para formalizar. E qual é o principal argumento da defesa das famílias? A gente sabe a versão da polícia, né, pelo boletim de ocorrência. Qual é o principal questionamento da defesa, doutor?
O principal questionamento é o modo, é a operação desastrosa, é o erro no procedimento, porque a gente já vimos esse erro. São erros continuados, esse tipo de abordagem fora do padrão. Atira primeiro e depois vê quem é. Então hoje foi a família dos meus constituídos, amanhã pode ser a família de qualquer um. Então esse erro de procedimento é inadmissível, porque uma coisa é você acompanhar uma ocorrência, né, perseguir, mas garantir a integridade física de quem está no interior do veículo, que não são bandidos. E se fosse um sequestro? O senhor falou também, tem um ponto importante, que é o ponto das armas que foram encontradas pela polícia, armas que seriam, de acordo com o boletim de ocorrência, dos ocupantes do banco de trás do carro, que estariam no veículo. O que vocês têm a dizer a respeito? Vocês negam essa hipótese? Qual é o posicionamento nesse sentido? Essa tese, essa narrativa dos policiais já caíram por terra, porque o próprio delegado que acompanhou a ocorrência, ele se convenceu que os meninos não deram tiro, não foi feito o exame residográfico, ou seja, por mais que os policiais militares venham com essa acusação de narrativa, o próprio delegado, ele não atuou nem por porte ilegal de arma e muito menos por tentativa de homicídio aos policiais, porque ele se convenceu que naquele momento aquelas armas apresentadas não foi usada. Ora, então viemos aqui à Corregedoria abrir esse procedimento para que, paralela à investigação do inquérito policial junto à Polícia Civil, à frente do doutor Almir César, né, que o inquérito está correndo, paralelamente a Corregedoria também investigue de onde saíram essas armas. A defesa quer saber de onde saíram essas armas. Agora, para encerrar, doutor, quais são os próximos passos? Esse procedimento agora está sendo finalizado, os parentes estão sendo ouvidos, os que estavam também no banco de trás. A partir de agora, o que vai ser feito? A partir de agora é a gente pedir à Corregedoria o afastamento desses policiais, uma investigação séria, né, independente, que traga a verdade de onde surgiram essas armas. De onde surgiram essas armas. E outra coisa, afastar de imediato esses policiais militares, porque uns policiais militares desse não é para estar nas ruas, oferecendo risco à sociedade. Outros casos de menor repercussão, os policiais já foram afastados. E segundo informações que eu tenho, os policiais ainda estão trabalhando na rua e isso é inadmissível. Muito obrigado, doutor, pelas informações. Agradeço a sua presença aqui nesse momento final aí do procedimento de oficializar essa queixa, né, contra os policiais. Vou reforçar, aproveitando a presença aqui do advogado, reforçar a nota que a Corregedoria Geral da SDS mandou para a gente agora há pouco. Disse que instaurou a investigação preliminar para acompanhar o inquérito e verificar a repercussão administrativa desses fatos. O procedimento segue o protocolo estabelecido e atende à recomendação do Ministério Público, segundo a qual todos os casos de intervenção policial geram a abertura de inquérito policial e também a investigação preliminar no órgão correcional, que é, no caso, a Corregedoria aqui da SDS. Maristela, volto com você. A gente vai continuar acompanhando tudo, né, Gustavo? Muito obrigada pelas informações. Agradeço também ao advogado das famílias que participou ao vivo com a gente. O NE1 agora abre espaço para as notícias esportivas. Quer dizer, antes fossem, né? Vou chamar aqui Tiago Medeiros. Oi, Maristela. Oi, Tiago. Boa tarde para você. Boa tarde. Como é que você está? Tudo bem. Infelizmente, né, a gente tem que abrir espaço mais uma vez para falar de violência, Tiago. Tem se tornado, infelizmente, Maristela, cada vez mais comum, né? A gente não pode naturalizar, mas, vez por outra, isso está presente aqui no nosso noticiário, né? Essa relação de violência com o esporte, né? No caso, o futebol. Ontem a gente vivenciou mais uma situação absurda, para dizer o mínimo, né? A gente tem umas imagens aí para rodar. O que aconteceu?
Todo mundo sabe que o esporte está passando por uma situação muito ruim, tá? A temporada é trágica e o centro de treinamentos do esporte foi invadido ontem, por integrantes de uma torcida organizada, uniformizada do clube, a torcida jovem. Estiveram lá para cobrar dos jogadores. Mas cobraram de qual forma? Com violência. O atacante Pablo, por exemplo, ele levou uma tapa. As imagens mostram isso. Teve um puxão também de camisa. O mesmo aconteceu com o zagueiro e capitão Rafael Thierry também. A gente está vendo aí todo o elenco do esporte reunido, comissão técnica, o pessoal de todo o staff. Esse protesto ele estava marcado. Protestar faz parte. O torcedor ele tem que manifestar a sua insatisfação. Mas esse protesto ele estava marcado para... O esporte esperava que fosse um protesto pequeno, menor. Mas ontem foi surpreendido, os jogadores também foram surpreendidos com o tamanho e com a invasão desses torcedores que iriam ser recebidos pelos jogadores do lado de fora. Os jogadores ficariam dentro do CT e os jogadores do lado de fora. Mas não, eles invadiram o CT, quebraram, forçaram para entrar no portão do CT, uma câmera foi danificada, a gente vai falar disso já já, e tiveram esse momento absurdo com os jogadores. Não é assim que se faz cobrança por resultado, né, Thiago? Nada legitima isso daí, absolutamente nada justifica. Quem está no centro de treinamento do esporte, local invadido ontem, é a repórter Lilian Fonseca, que está chegando aqui para conversar com a gente. Lilian, eu queria que você falasse como é que está o clima aí no local, e surgiram novas imagens hoje mostrando essa invasão e, inclusive, uma câmera aí do CT sendo destruída. Boa tarde. Boa tarde, Lilian. Oi, Thiago, uma ótima tarde para você, para Maristela, um abraço para todo mundo. A gente teve acesso a essas imagens, daqui a pouquinho a gente mostra. Eu estou aqui bem em frente, né, ao CT do esporte que fica em Paratiba, e a gente reforça que aqui tem 5 câmeras de segurança. O clima, por enquanto, está tranquilo, o que contrasta muito, né, com o sentimento dos funcionários. Está todo mundo muito amedrontado aqui, está com muito medo. Eu tentei conversar com alguns funcionários que estão na portaria, eles preferiram não falar com a gente, né? O clima realmente é de muito medo. Entrada e saída de pessoas autorizadas apenas. Eu acompanhei a entrada de alguns jogadores, o Cariús chegou há pouco tempo, o Dalbert acabou saindo, eu estou com o Jota Júnior e ele vai mostrar as imagens aqui, a gente está ao vivo aqui, né, mostrando o portão onde tudo aconteceu. Pedi para o Jota chegar mais próximo aqui para a gente mostrar, né? Tudo foi registrado pelaquela câmera de segurança que fica ali, ó. Tá ali a câmera de segurança e o portão foi esse. É um portão frágil. Se a gente olhar, né, é um portão frágil, mas ele está bem danificado, a grade aqui foi danificada. E o que é que aconteceu? O GE. Globo apurou com um funcionário o seguinte: um grupo, né, com 10 pessoas forçou esse portão, né? Eles estavam vestindo aquelas camisas amarelas conhecidas da torcida organizada, uniformizada do esporte. Esse grupo acabou forçando esse portão. O motor do portão pifou e eles entraram livremente. Daí, não foi só esse grupo, cerca de 50 pessoas tiveram acesso ao CT do esporte, isso por volta das 2, né, da tarde, e fizeram, né, todo essa cobrança dessa forma violenta aos jogadores, à comissão, ao treinador. Vou pedir para o Jota caminhar aqui com a gente, porque hoje a gente está vendo aqui, ó, um carro da segurança. Tem 2 seguranças aqui, né? São 5, na verdade. 3 estão no horário de almoço, mas tem 2 aqui garantindo a segurança. E a câmera que foi danificada foi essa aqui, ó, desse portão aqui. Então, tem uma câmera aqui danificada, o portão está danificado do outro lado, está abrindo com muita dificuldade. E o clima é esse, viu, Thiago e Maristela? É de muito medo, de muita apreensão, está todo mundo muito tenso aqui, sem saber realmente o que vai acontecer e o que pode vir, né? Os funcionários não falam, tem jogadores chegando, tem gente que está saindo daqui, mas apenas pessoas autorizadas. Thiago e Maristela. Mari, obrigado, Lilian. O constrangimento que os jogadores passaram, acima de tudo, né, com essa violência, mas aqui, de certa forma, parabenizar a postura dos atletas ali que não reagiram, né, também os seguranças do clube, porque poderia acontecer algo realmente grave, ainda, né? Pior, trágico até, de repente. Enfim, o esporte vai pedir ao Ministério Público aqui de Pernambuco a abertura de um inquérito, né, sobre a invasão e essas agressões. A polícia disse que, num primeiro momento, não viu anormalidade nesse protesto. A gente vai trazer no Globo Esporte
Mais detalhes sobre mais um caso de violência aí relacionada ao nosso futebol. Maristela. Até já, então, no Globo Esporte. Obrigada, Tiago. Agora é hora de saber as notícias do Jornal Hoje com César Tralli. Olá, boa tarde. O inverno está aí, com isso a gente passa mais tempo em ambiente fechado, haja saúde para aguentar o tranco. 4 capitais estão sentindo baque, aí eu estou falando de mais casos de gripe, preocupação grande com internações, com mortes. As doenças respiratórias atingem crianças, jovens, adultos e idosos. A gente vai falar disso no JH. Tem que tomar vacina. INSS, de novo na mira da PF. É mais uma operação contra golpistas que arrancam milhões de reais de benefícios previdenciários. Os alvos estão no Rio de Janeiro e são investigados por fraudes no BPC. É um esquema antigo que envolvia servidor público, funcionário de banco, gente que conseguia acesso a contas do INSS para tirar muito dinheiro do benefício de prestação continuada. Você vai ver no Jornal Hoje o resultado de uma pesquisa que mapeou o Pix aqui no país. No ano passado, a população com até 44 anos foi a que mais usou a ferramenta para pagamentos diversos. Espero você no Jornal Hoje, não perca, até já. Janela aberta do Recife para você. Por aqui, o dia está bonito, de sol, mas nessa época do ano a gente não pode contar com esse cenário, né? O tempo muda rápido no inverno, isso mexe com a nossa saúde. Quem tem sinusite, rinite, pode sofrer um pouco mais com essa instabilidade, também com a falta de um tratamento adequado. Lília Oliveira está com o médico, tem como amenizar os sintomas, Lília? Tem sim, Maristela. Essas ites que incomodam tanto, né? Eu estou aqui com o doutor Tiago Bezerra, que é médico otorrino. Doutor, muito boa tarde, obrigada por ter vindo. Queria que o senhor explicasse para a gente a diferença entre rinite e sinusite, que elas podem ter sintomas parecidos, né? O que é? O que cada uma causa no organismo? Então, a rinite, ela é, na verdade, a inflamação do nariz, né, que a gente associa muito à alergia. Então, é a inflamação nasal, que as pessoas que têm coceira no nariz, espirro, coriza, que é aquela secreção aquosa, referem quando se expõe a poeira. Então, a rinite alérgica é exatamente esse tipo de rinite que é o mais comum, que está presente em 2 em cada 3 pacientes com rinite. Já a sinusite é a inflamação mais associada aos seios da face, mas que não fica só no seio da face, também está no nariz, porque o catarro sai pelo nariz, que a pessoa normalmente associa aquelas pessoas que têm dor na face, que têm pressão, congestão nasal, secreção purulenta saindo pelo nariz após um resfriado. Como prevenir esses sintomas? Então, normalmente, em relação à rinite alérgica, o tratamento começa com a evitar a exposição. E aí, cada um tem que fazer o serviço de detetive na sua própria casa. Nós temos, por exemplo, às vezes, microinfiltrações, umidade como um fator muito importante nessa época do ano, em que a pessoa, pela chuva, fica mais tempo em casa e fica mais em contato com essa umidade, com esse mofo, né? Também tem que, às vezes, nessa época do ano, você vai tirar do seu armário aquelas roupas que estão guardadas há muito tempo. O ideal é tirar elas um pouco antes para colocar no sol, para lavar, porque roupa guardada há muito tempo junta ácaro. Uma outra coisa muito interessante para evitar a rinite alérgica é em relação aos colchões. Então, comprar a capa antialérgica para os colchões, trocar o travesseiro uma vez por ano, deixar esse colchão ir para o sol para matar os ácaros, tudo isso pode ajudar a evitar as crises de rinite alérgica. E a sinusite, doutor, como é que os sintomas começam a aparecer e, se não forem tratados, ela já começa a incomodar mais, né, o paciente? Sim, com certeza. A sinusite a gente divide didaticamente em 3 fases, digamos assim. Então, o paciente ele pega um resfriado e faz uma sinusite aguda viral, que é quando você tem aquele sintoma de dor na face, aquela secreção mais aquosa, e que é nessa fase que a gente tem que atuar com medicações para tratar esses sintomas, para evitar que ela evolua para uma sinusite aguda persistente, que é quando após o pico dos sintomas o paciente demora a melhorar, fica tendo aquela tosse noturna chata, mas ele não está com febre, não tem uma dor importante na face, então ele acaba não se prejudicando tanto. Mas um grupo de pacientes faz um perfil que a gente chama de dupla doença. O que é isso? A gente tem o quadro viral agudo, por volta do 5º dia, o paciente tem um pico dos sintomas, ele começa a melhorar e parece que adoece de novo. Aí a febre começa a querer voltar, a pressão na face se acentua, geralmente em uma parte só do rosto, secreção purulenta maior também daquele lado, tosse que se acentua ao deitar, vai piorando esse quadro e aí esse paciente está evoluindo para uma sinusite aguda bacteriana. Esse paciente precisa de um médico.
E o que a gente pode fazer em casa para evitar que esses sintomas fiquem mais fortes, né? Essa congestão que causa bastante dor também, essa pressão? Então, a primeira coisa que a gente tem visto falar muito atualmente é a questão da lavagem nasal. Se você tem uma fossa nasal que tem uma desobstrução dos dois lados, ou seja, que tem passagem, então é interessante que você faça a lavagem nasal com frequência quando estiver doente para ajudar essa secreção a sair, além de tratar os sintomas da congestão nasal, se você tiver muita coriza, algum antialérgico para melhorar. Doutor Tiago Bezerra, muito obrigada, viu, pelas informações. É isso, Maristela. Lavagem nasal é ótimo, ajuda muito. E esses outros cuidados aí que o doutor falou também. Volto contigo. Deixar tudo bem limpo, né, Lília, em casa, sem poeira, já pode ajudar bastante também. Por falar nisso, você sabia que dá para economizar e muito na limpeza de casa, escolhendo os produtos certos? Quem vai ajudar a gente com essas dicas é Joabe Alves, que chega agora ao NE1. Boa tarde, Joabe. Oi, Maristela, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Rapaz, se tem um setor que muita gente está tendo um pouquinho de dor de cabeça na hora de fazer a feira de mês, é justamente o setor de produto de limpeza, viu? A Marcelene está aqui me aguardando. A Marcelene Costa, obrigado por aceitar o nosso convite. Estamos aqui na residência dela, em Três Carneiros Baixo. Marcelene, o que é que tu faz para tentar reduzir os custos desses produtos que a gente sabe que não pode deixar de ter em casa? Eu tento comprar as coisas em conta, né? Que hoje em dia está muito difícil sobre isso. Então, assim, eu procuro comprar mais em conta e faço bastante para economizar os meus produtos. Eu vou te convidar para vir mais um pouquinho para cá. A gente vê, inclusive, aqui que tem um sabão em pedra. Você utiliza o sabão em pedra e o de líquido? Como é que funciona? Como é que faz? Eu uso o detergente também, o neutro, né? Só que acabou. Aí, então, eu uso também o sabão em pedra, né? Então, para lavar os pratos, eu gosto muito do detergente sobre isso, para tirar gordura, essas coisas. E o sabão pedra também para utilizar na mão, essas coisas, né? Você busca também procurar comprar produtos em grande quantidade? Sim, às vezes eu compro. E, às vezes, também compro pelas condições, né? Isso, quando tenho, aí eu compro mais em conta de 5 litros, que já vai facilitar muito para render, né, o mês. Mas quando não tenho, já compro o menos, então faltar. E na hora de passar em casa, tenta colocar... Exatamente, menos, né? Menos. Ô, Marcelene, obrigado aqui pela participação. A gente vai conversar agora com o Jair Silva, inclusive ele já está aqui aguardando a gente, ele que é supervisor de limpeza de condomínios. E eu já vou iniciar perguntando, viu, Jair, qual a principal dica, né, para as pessoas que estão acompanhando agora o NE1 para economizar nos produtos de limpeza? Seja bem-vindo. Boa tarde a todos, boa tarde. Para economizar, o segredo é diluição. Tá? Porque muitas pessoas compram produto de limpeza e já usam diretamente o produto direto na bucha para lavar prato, digamos assim, né? Vai lavar prato, aí usa diretamente o detergente neutro ou detergente líquido na bucha e aí já tem um desperdício. O segredo é, o detergente líquido, aquele de 500 ml, você pode diluir ele por 3, 1 para 3. Você pode fazer 3 garrafinhas de uma, tá? É o segredo. Se você não quiser diluir, você pode colocar um recipiente, né? Como está ali na pia dela que eu vi, pode colocar o recipiente, já colocar a água e utilizando a buchinha, com a água dentro. Aí você vai economizar, tá? O segredo de economizar é a diluição. Você falou de grande quantidade e a gente pode comprar, sim, um garrafão de 5 litros do sabão neutro, que ele vem concentrado, e aí também fazer a diluição. Todo produto que é comprado tem que ser diluído, porque se você não diluir, você vai perder dinheiro. Então, o produto em grande quantidade também pode ser uma via de mão dupla, digamos assim. Sim, sim, tem que ter cuidado, porque se você comprar o produto de grande quantidade, de 5 litros, digamos assim, e você utiliza ele diretamente, você está perdendo dinheiro. Você tem que comprar e diluir. Um garrafão de 5 litros, você pode fazer 1 para 6. Aí você vai ganhar, certo? Todo produto a gente consegue diluir e ganhar no custo-benefício. Só para a gente amarrar agora essa entrevista, o preço também. Se o produto é muito barato, isso pode prejudicar também na limpeza? Então, a gente tem que ter o cuidado da compra, porque às vezes a gente vai atrás de um produto que está mais em conta e aquele produto não oferece realmente aquilo que ele vai fazer no resultado final. Jair, obrigado aqui pela participação, viu? Maristela, com você no estúdio. Gostei da dica do detergente, já vou fazer em casa, viu? Da diluição, Joabe.
A seguir, a gente fala sobre a morte de um jovem de 23 anos. O corpo dele foi encontrado pelo pai dele, num terreno abandonado. A polícia ainda não sabe exatamente o que aconteceu e investiga o caso como morte a esclarecer. Nós conversamos com o pai da vítima. O NE1 traz outras informações sobre a restauração da imagem de Nossa Senhora da Conceição no Recife. Tem ainda a forma correta de usar água sanitária. Será que jogar o desinfetante puro adianta? E ainda, bora aprender a fazer uma pipoca gourmet, lanche que atrai crianças e adolescentes e que não pesa tanto no bolso. O NE1 volta em instantes, agora 12h43. Um jovem de 23 anos foi encontrado morto pelo próprio pai no bairro de Casa Amarela. Ele teria desaparecido após sair da academia para ir para casa, pelo caminho que sempre fazia. Nós conversamos com o pai da vítima, que encontrou o corpo do filho em um terreno baldio que fica neste trajeto. O pai do jovem não quis mostrar o rosto. Diz que o filho tinha um temperamento tranquilo e que era muito querido. A Riva era uma pessoa maravilhosa, um bom filho, era uma pessoa boa pessoa da comunidade e é tão carinhoso que muita gente mesmo ficou sentido com a ida dessa forma, né, que foi, né, dele, né. O fisioterapeuta Igor Rodrigo da Silva Celestino tinha 23 anos. De acordo com o pai, o rapaz saiu de casa no bairro do Vasco da Gama, zona norte do Recife, por volta das 7 horas da noite para a academia de musculação, no bairro de Casa Amarela. Saiu de lá perto das 9 horas. Recebemos estas imagens que seriam de Igor Rodrigo passando por uma rua, no trajeto que sempre fazia ao sair da academia, no retorno para a residência onde morava com a família. Os pais sentiram falta de Igor durante a madrugada, quando a mãe acordou e percebeu que o filho não tinha voltado para casa. Foi aí que o casal saiu em direção a várias unidades de saúde em busca de onde estaria o rapaz. Saímos para os hospitais procurando ele. Fomos na Barro Lima, fomos na UPA de Nova Coberta, fomos no Agamenon Magalhães, na restauração, na delegacia de plantão em Campo Grande. E nada de êxito encontrar ele, de forma nenhuma, ninguém dava informação nenhuma. No dia seguinte, junto com amigos de Igor, o pai fez o mesmo caminho que o filho costumava fazer quando saía da academia. O corpo do jovem foi encontrado pelo pai neste terreno, com algumas árvores e vegetação, que fica na rua Armando Gaioso, bairro de Casa Amarela, zona norte do Recife. Um local com aparência de abandono. Eu sabia que ali era um terreno baldio, que era um clube, né? Era um clube lá. Aí, quando eu empurro o portão, já conheci o sapato dele. Aí meu filho estava lá. E ele não merecia estar ali, naquele chão, do jeito que eu encontrei ele. Foi muito duro. Arrastar para aquele local que ele não merecia estar ali. Ele é uma pessoa muito boa mesmo, para estar naquele chão ali, do jeito que eu encontrei ele, naquele mato, aquela sujeira toda ali. Foi horrível. O corpo da vítima foi trazido para o Instituto de Medicina Legal, o IML. A Polícia Civil de Pernambuco enviou uma nota informando que a ocorrência foi registrada como morte a esclarecer. A vítima é o fisioterapeuta, de 23 anos. De acordo com o pai do jovem, o corpo do filho estava sem nenhuma marca de violência. É uma dor que a gente é imaginável, né? Nem toda a família quer passar por isso, né? É uma dor imaginável, tanto eu sofrendo muito, a mãe, familiar todo, amigo. Que tristeza, né? Nossos sentimentos aí, a família. O NE1 segue agora falando sobre um dos produtos mais usados na limpeza de casa e outros ambientes. É a água sanitária. Um produto que é barato, fácil de ser encontrado, mas que pode oferecer riscos se não for utilizado da forma correta. Joab Alves está de volta. Pode misturar água sanitária com outros produtos ou isso pode ser perigoso, Joab? Então, Maristela, aqui de volta, inclusive, a gente está até com uma garrafa aqui de água sanitária e quem vai responder essa pergunta é a Lisiane Cocri, ela que é coordenadora e fiscal sanitária da Anpevisa. Bem-vinda aqui ao NE1. Uma pergunta, né, que a Maristela fez, se pode misturar água sanitária com outros produtos e qual o risco?
Boa tarde, Joab. Boa tarde, pessoal de casa. Então, o certo é vocês não misturarem com nenhum outro produto. A água sanitária é para ser diluída em água, somente em água, tá? Os outros produtos, se houver uma mistura, vai provocar reação tóxica, e é essa reação tóxica que pode causar eventos adversos. Por exemplo, um queimor, né, da garganta, pode queimar os alvéolos pulmonares, enfim, pulmão, pode queimar a pele, porque vai gerar cloro, gás cloro ou outros subprodutos que vai ser tóxico para a pessoa. Então, o ideal é não misturar. O ideal não, o correto é não misturar, tá? O que acontece? Normalmente em casa, as pessoas misturam com sabão em pó. Sabão em pó não vai causar essa reação tóxica que vai ser maléfica para a pessoa, mas vai diminuir o potencial de ação. Por quê? A água sanitária, ela é na verdade, ela vai matar o quê? Os fungos, as bactérias, os vírus. E se a gente mistura com o sabão em pó, isso vai ser diminuído, esse efeito. Então, a gente não vai ter o efeito que quer. Lisiane, na hora da compra da água sanitária, o que é que o consumidor deve ficar atento? Ele deve ficar atento, né, ao número de registro do Ministério da Saúde. Ou seja, o certo é comprar produtos registrados, que tenha lá um número do Ministério da Saúde e da AF, que são 3 letrinhas, AFE, gente. Eu não recomendo vocês comprarem produtos clandestinos, produtos que não têm rótulo, porque a gente não tem como garantir o que tem ali dentro. E se a gente não garante o que tem ali dentro, a gente não sabe da segurança e não sabe da eficácia desse produto. No momento do uso, por exemplo, um ambiente fechado como o banheiro, eu particularmente, quando coloco água sanitária, me dá aquele queimor na garganta, nos olhos. Qual a orientação no momento do uso da água sanitária? A orientação é que seja em um ambiente aberto, tá? Abriu a porta do banheiro, se tiver uma janela, deixar aberta para esse cheiro, né? Esse produto concentrado, ele se expandir, porque como é um gás, ele vai expandir, certo? E aí, diluir em água seguindo a orientação que tem no rótulo, tá, gente? Porque se for para produto alimentício, se for para fruta e verdura, vai ser uma diluição. Se for para limpar banheiro, vai ser outra diluição. Então, leiam o rótulo, porque isso muda de fabricante para fabricante. Lisiane, obrigado aqui pela participação com a gente, com essas orientações tão importantes. Maristela, com você. Boas dicas, né, Joab, para manter aí a segurança de todo mundo, né? A gente volta agora com Camila Torres, que está acompanhando a assinatura da ordem de serviço para a restauração da imagem de Nossa Senhora da Conceição. A imagem da Santa foi construída no sul da França e está no Recife desde 1904. É um importante símbolo de fé para os católicos. Camila Torres já consegue conversar com a gente. Há pouco o prefeito estava falando com as pessoas, muitos padres acompanhando, o arcebispo está por aí. A gente está vendo a movimentação, né, de toda a imprensa, as equipes estão se organizando. Enquanto isso, a gente vai vendo as imagens aí da Santa, que vai ser restaurada a imagem. Agora sim, Camila Torres consegue me ouvir? Já pode trazer as informações para a gente, Camila? Sim, Maristela, estou aqui te acompanhando. Nesse momento a gente está na parte de trás da igreja. Padre Emerson Borges já está por aqui. A assinatura da ordem de serviço para a restauração da imagem, da base de sustentação, acabou de ser feita, foi feita dentro da igreja, dentro do santuário, e agora os representantes políticos e religiosos vieram para essa parte de trás para que seja feita a bênção desta obra, né? Uma obra que deve durar 45 dias, no valor de R$117 mil, e que vai ser feita pela Prefeitura do Recife. Durante este tempo, as atividades no santuário, elas estão mantidas. Em alguns momentos, será preciso restringir a aproximação das pessoas à imagem por questão de segurança, mas vai ser possível acompanhar a execução da obra. A gente está vendo aqui agora a chegada de alguns dos trabalhadores, das pessoas que vão conduzir o trabalho aqui de restauração da imagem, que vai ser feito pela terceira vez, né? A última vez foi em 2014 e agora mais uma vez a imagem que está aqui no Recife há 120 anos vai ser restaurada. Maristela. Obrigada, Camila, pelas informações. Nós estamos acompanhando essas imagens aí ao vivo desses trabalhos que devem começar pela restauração da imagem de Nossa Senhora da Conceição. Obrigada, Camila. Férias, tempo de descanso, diversão e comidas gostosas. Que tal uma pipoca para alegrar o paladar, hein? Hoje em dia existem muitas variações de sabores. Tem até as chamadas pipocas gourmet. Bianca Carvalho foi conferir o porquê da pipoca fazer
tanto sucesso entre crianças e adultos e traz dicas para fazer aquela pipoquinha em casa. Chico não tem nem 2 anos e já deixa claro o que quer comer, do jeitinho dele. Pipoca, né? Pipoca. Raquel acha fofo e dá. A dele não leva sal, manteiga, nada. É só o milho mesmo. É um cereal e, assim, é nutritivo, porque, por exemplo, ele tem algumas limitações, por exemplo, açúcar, industrializados, um bocado de coisa, mas a pipoca não. Tem a opção dela ser bem naturalzinha, né? Só estourada. Yasmin adora uma novidade. A pipoca dela tem tempero de queijo cheddar e churrasco. E às vezes eu vario, eu coloco a salgada embaixo e a doce em cima também. E quando é doce, você coloca o quê, assim? Leite condensado, para poder dar um toquezinho especial. Todo dia eu paro aqui para poder fazer minha comprinha do dia também. Esta franquia de pipocas entendeu que valia a pena apostar em novos sabores. Oferece 14 salgados prontos. Tem de tudo que é jeito. E os doces que a Delson inventa na hora. É pipoca gourmet que chama, né? O corante vermelho tem gostinho de morango. E a cor é um atrativo, principalmente para as crianças. A opção adocicada, que faz mais sucesso, é uma com chocolate e leite em pó, formando uma calda. Eu pedi para ele ensinar para a gente. A gente coloca um copo medida de milho, né? Daqui a gente joga o óleo. Aqui é a mistura do chocolate, que é a que a gente vai fazer aqui. Isso é chocolate com açúcar? Isso chocolate, é a essência do chocolate, basicamente, e açúcar, né? Não tem muita coisa não. Ela consome mais óleo do que a salgada, porque ela tem que, quando esquenta, ela vai caramelizar primeiro, subir aquela calda de caramelo, para poder estourar o milho e envolver toda a pipoca que está aqui. Agora a gente desliga, vai virando ela aqui. Né? Ela aqui ainda quente. Eu transfiro para uma panela, você joga o leite nela, até ver que ela está num volume bom de leite agregado a ela. Ela aqui ela já vai grudando no leite, tá vendo? Espera esfriar um pouco e saca ela na fitinha e segue para consumo. Eu prefiro pipoca salgada, mas para não dizer que eu não experimentei, vamos ver aqui. Claro que você vai provar. Vou provar dessa daí. Gostosinha, não ficou muito doce, não? Não ficou. Né? Aqui fica um pouco mais adocicada. A Delson diz que é pipoqueiro, só que com a experiência e as técnicas que utiliza, tá mais para mestre das pipocas. Eu prefiro pipoqueiro mesmo, que é um termo que já remete à infância. E falou pipoqueiro, todo mundo já sabe o que é, né? Eu sempre gostei, sempre fui um bom consumidor desde a infância. Paixão dele e da criançada, ainda mais nas férias, quando preparar a pipoca pode ser uma brincadeira. Jéssica vai para a cozinha com o filho Luca, de 4 anos. Eles acham uma delícia a mistura com leite condensado. Ele começa a misturar, inventa várias sobremesas, faz brigadeiro, pipoca, tem que ir se virando com tudo. Marcele conta que a filha, de 11 anos, também curte as programações culinárias. E é bom, porque isso ocupa parte do tempo livre da menina, em família. É um momento que fica eternizado na memória da criança, né? O que vocês fazem na cozinha, juntas? A gente gosta de fazer biscoito amanteigado, salgadinho de queijo, que é fácil, né? 3 ingredientes, rapidinho, cupcake, tudo isso. Faz com ela? Faço com ela. E ela curte isso? Curte, bastante. Tem hora que ela quer acelerar o processo para comer rápido, mas é bom. Adoro pipoca. Em casa você faz também? Faço, para assistir um filminho, para ficar lá assistindo alguma coisa. Como é que estão as suas férias? Estão sendo ótimas. Carla explica que mantém a loja física só para divulgar e para degustação, porque o forte mesmo da marca são as festas, as encomendas para eventos, sobretudo nesta época, e dá uma dica valiosa para quem faz pipoca em casa. Congelar o milho. O milho congelado, ele estoura melhor. Um dos segredos de fazer em casa, quando ela começar a estourar, abaixa a temperatura. Ela tem que estourar em fogo baixo. E se o milho for gelado, ele tende a estourar
muito mais facilidade. Fácil de preparar, fácil de, né? Acessível, fácil, né? Uma coisa que ainda conseguimos fazer com baixo custo e que agrada todo mundo. Uma boa pedida agora para as férias, viu? Seja doce, salgada, bom demais, né? E antes de encerrar esta edição, um recado. A reportagem sobre a falta de tratamento de água e esgoto em cidades pernambucanas, que iríamos exibir hoje, estará amanhã aqui no NE1. Agradeço demais a sua companhia. O NE1 está terminando. Você fica agora com as notícias do Globo Esporte e todas as reportagens do NE1 de hoje. Você confere lá no Globoplay. Vai lá acessar, tem tudo para você. Uma ótima tarde. Agora 1 da tarde em ponto. Bom almoço para você e até amanhã.